Nosso Hernani Carvalho, boa tarde. Viva, boa tarde, meninos. Que hoje trouxe consigo o nosso Luís Maia e o nosso enfermeiro forense, que já cá não nos visitava, aliás, pelo menos a mim, Albino Gomes, bem-vindo. Obrigado. Sr. Hernani, conte-nos. Então, ontem falámos aqui do corpo que foi encontrado num armazém ou num anexo. O Maia foi lá, entrevistou o homem. O senhorio, é isso? Que é o arrendatário daquilo, e entretanto à noite a Polícia Judiciária achou que o devia deter, está a ser presente da juiz, mais coisa menos coisa, suspeito da morte, precisamente do inquilino. Que foi encontrado. Exatamente. Então, se calhar, antes de nos debruçarmos sobre o tema, vamos então recordar, ontem, segundo se lembra, falamos deste caso então, como eu explicava, do corpo que foi encontrado dentro de um saco numa hospedaria da Baixa do Porto. Ficamos também então a saber que o indivíduo está, ontem entrevistado pelo Luís Maia, que todos nós vimos, terá ainda ontem assumido ser ele o autor do homicídio. Vamos agora recordar as suas declarações para o Correio das Manhãs. Caro amigo, então foi encontrado um cadáver aqui hoje na sua pensão. Em que circunstâncias é que foi encontrado? Como é que deram com isso? Um hóspede arrumar-me, dar-me uma limpeza a isto aqui. Para pôr isto direitinho, está a ver? Já tenho aqui muitos anos, já estou aqui há 20 anos, está tudo a ceder. Eu estava à espera que eles viessem fazer, foi quando ele encontrou ali o saco. Não costuma abrir muitas vezes este armazém? Não, estava fechado, está a ver, aluquete. Teve sempre fechado este aluquete, porque eu estou sempre à espera que a câmara venha fazer, está a ver, ceder as paredes todas. Isto cai-me em cima da cozinha, vai-me dar cabo da cozinha. E eu estava à espera que os gajos fizessem as obras aqui, que até no Jornal de Notícias, bem no domingo, veio esta parte toda aqui mostrada. E quem era este homem? Era um hóspede que morava aqui em frente e deve ter metido alguém aqui dentro que o deve ter feito isto e eu até pensei que ele tinha-se pirado. Que tinha feito queixar à polícia a ver se o apanhava aqui na rua. Afinal não. Ficou-lhe a dizer dinheiro? 700 euros e esteve aqui durante 6 meses aqui metido. O homem estava desaparecido há 6 meses? Há 6 meses que está desaparecido. E viveu aqui durante quanto tempo? 6 meses, faz um ano agora. Disse que ele deve ter metido alguém no quarto e alguém lhe deve ter feito mal. Mas porquê? Ele metia muita gente no quarto? Muita gente no quarto, até vinha pessoal da Sé e fazia muito barulho aqui que os clientes estavam aqui a descansar. Porque eu tenho aqui hospital há 13 anos já a morar. E os clientes chegavam aqui, eu chegava aqui de manhã, Sr. Fernando, ele está farto de fazer barulhos, é só barulho, é só barulho, é só barulho. Porque eu só penso que tem ele, agora o judiciário tem que mostrar quem é. Que tipo de atividade é que este homem tinha? Porque diz-me que ele punha muita gente no quarto, ou melhor, o que é que ele fazia e quem é que ele punha, no quarto? À noite eu aluguei o quarto a ele e ele é que metia as pessoas, não podia fazer isso. Era proibido. Está a falar de quê? De prostituição? É, e não só, e drogaria. Ele andava aí a vender, a fazer, como é que se diz? Vendia droga. E não tem profissão conhecida para além dessa atividade? Não tinha. Este homem que acabaram, portanto, de ver nas imagens, acabou ontem por ser detido e terá confessado ser então o autor deste crime cometido sobre o inquilino. Esse tal corpo que foi encontrado era deste inquilino. Hernani, ontem eu estava a acompanhar, como acompanho sempre o vosso trabalho deste caso, e lembro-me de tudo, já ter detectado algumas incongruências neste discurso. Queres recordar porque é que este homem acabou por ser detido e o que é que tu ontem detectaste neste discurso que te pareceu um pouco estranho? Eu tive um professor de Psicologia Forense que me dizia sempre que o investigador não tem moral, nem ética, nesta perspectiva. Isto é, para o investigador todas as hipóteses são plausíveis. E a moral e a ética, às vezes, inibem-nos de pôr algumas hipóteses, não é? Porque nos condicionam por um lado e que nos constrangem por outro. E esse professor dizia-me sempre, no momento de pôr as hipóteses, o investigador não tem moral nem ética, porque as hipóteses postas, por exemplo, na Índia, teriam outra moral e outra ética. Portanto, o investigador não tem moral nem ética. E, portanto, a avaliação do discurso, um dia destes havemos ter aqui o professor Paulo Sargento para explicar o que é isso da psicologia do testemunho. Na avaliação do discurso, este homem fala com convicções que são difíceis para quem não sabe de nada. E, pelos vistos, a Polícia Judiciária acabou por ter e ele acabou por conversar. Como é que era possível ter a certeza de que aquele corpo estava ali há 6 meses? A única coisa que era possível saber é que aquele corpo estava ali. Como é que era possível saber que estava ali há 6 meses?
chamou-me a atenção, mas eu não sou especialista. Os profilers demoram muitos anos a formar. Estamos aqui a falar, é uma coisa um pouco chocante, tenta explicar-me de onde é que pode vir a motivação para este crime. O senhor, este senhor que foi agora detido, fala de uma dívida de 700 euros. Ele, aliás, diz isso muitas vezes. Depois usa outras expressões, também peculiares, uma delas a prostituição e outra, e cito, drogaria. Para onde é que nós vamos? Eu quero-te dizer que, por estranho que nos pareça a todos, do que eu tenho lido, é mais fácil fazer uma confissão de um ato do que explicar a motivação. Para quem comete o ato, torna-se mais difícil explicar porquê do que dizer sim, fui eu que fiz. Porquê? Para já, porque é muito mais fácil perceber que se foi aquela ou não aquela pessoa. Hoje em dia, cada vez mais a ciência tem competências e capacidades para avaliar estas coisas. Está aqui o nosso especialista forense que há de explicar isso melhor daqui a pouco. Mas é sempre mais difícil para um indivíduo que está a ser interrogado pela polícia, por exemplo, é mais difícil ele dizer porque é que fez aquilo do que se fez ou não. E o que nós sabemos é que ele terá confessado o crime. Porquê? Acho que ainda não sabemos. Podem ser muitas coisas. Pode ter sido um negócio mal feito, pode ter sido de facto por não ter pago a renda, pode ter sido por uma questão sexual, e aí há de novo todo um conjunto de hipóteses. Isto é, ele podia não estar de acordo com a vida que o falecido tinha, ou podia ter tido ter uma ação reprovadora com ele, ou podia não estar de acordo com algumas ações que o falecido tivesse. No limite, até podia ter tido uma relação com ele, não se sabe, não sabemos, nunca falei com o senhor, não investiguei, não é? Mas há todo um conjunto de hipóteses que, sob o ponto de vista moral e ético, ficamos constrangidos em imaginar, mas que para o investigador é liso. Claro. Aliás, é sabido que, num caso de um homicídio sem autor conhecido, os investigadores começam de dentro para fora. Portanto, começam do ciclo mais próximo da vítima para fora e vão-se afastando. Portanto, a Polícia Judiciária há de perceber os motivos. Não sabemos para já. Mas podem ser vários e não os que estão à vista. Uhum. Entretanto, deixa-me passar aqui a palavra ao nosso Luís Maia, que esteve a frente com este senhor. Notaste alguma coisa estranha? Houve qualquer coisa que te parecesse que não estava a bater certo na altura? Houve um detalhe do qual me apercebi depois da entrevista. Isto ontem foi feito tudo a correr, num corrupio tremendo. Chegámos lá... Pois nós tomámos noção do acontecimento e o Maia foi de madrugada ainda para cima, para o Porto. O que é que acontece? O homem naquela altura estava lá muito atarefado com os almoços, que também serve, porque há lá um restaurante, um balcão onde as pessoas comem. Primeiro, quando lá chegámos, disse-nos que sim, que não se importava de dar uma entrevista. Depois disse que não, porque tinha recebido uma chamada da Polícia Judiciária. Depois voltou a dizer que sim, quando eu lhe pedi para ele mostrar o local onde foi encontrado o corpo. E lá em cima, nós os dois, os três, eu, o senhor e o operador de câmara, sozinhos lá conseguimos convencer o senhor a falar. Depois de ele dar a entrevista, quando volto cá para baixo para me preparar para o direto e começo a assimilar a informação, apercebi-me ali de um detalhe que faltava. Ainda tentei confrontar o homem com aquilo, mas já não fui a tempo, porque entretanto lá no trabalho, na azáfama dele e com outros jornalistas que estavam a assediar, já não lhe consegui perguntar isto. Nós subimos com ele para o armazém. Ele abriu a porta não estava arrombada. Não há muita gente com chaves ali naquele sítio, no limite era ele, seria a filha que o auxilia na pensão, admito que alguma empregada de limpeza. A não ter sido ele a matar aquele homem e a colocar lá o corpo, quem é que poderia ter sido? Quem é que teria acesso àquele sítio sem arrombar a porta? Porque não havia sinais de arrombamento. Tentei confrontar ainda o senhor com esse detalhe, mas acabámos por já não conseguir antes do direto. Há aqui outro detalhe, porque a porta estava intacta, repito, e não havia muita gente com acesso àquele local. Aquele inquilino, o morto, não é? Ele esteve lá a viver 6 meses, quando conta este senhor, devia 700 euros. Se ele pagava 100 euros por mês de aluguer daquele quarto, os outros 400 e pouco seriam em refeições, o homem comeria lá. Ao fim do mês, ele deixava continuar lá sem pagar a comida, sem pagar a dormida. Ao fim de 2 meses, ao fim de 3, que tipo de relação é que eles teriam? Seria próxima? Claro, não seria? Porquê que ele abria este regime de exceção? Depois, a curiosidade é que aquela era uma pensão ilegal, não é? Também. A pensão não tem grandes legalidades. Portanto, há todo aqui
uma névoa à volta disto que a polícia vai ter que Vou-te deixar trabalhar. uma pergunta, Hernani, que tu vais já começar a pensar nela. Aí, plano mais ao teu lado da psicologia. Para já, e não é inédito em televisão, temos alguém que agora confessa um crime e que dá uma entrevista. Isso pode parecer estranho para quem está em casa. Então, uma pessoa que tem... Porque, aparentemente, uma pessoa de consciência tranquila dá uma entrevista, mas não é bem assim. Não é bem assim. Segundo, eu li, e é sórdido, e peço depois também que esclareças isso, que havia naturalmente, e foi isso que despertou o crime, não é? E a curiosidade, um cheiro nauseabundo. Como é que alguém deixa um corpo durante 6 meses num sítio onde se come, dorme, frequentado por muitas pessoas, e pelo que eu sei também, alegava ser um gato morto, como se fosse uma coisa normal. Não entrem ali, está ali um gato morto. Tudo questões para resolverem depois da Catarina Moraes dar o recado que tem para dar aos nossos espectadores. É bom lembrar lá para casa que temos um prémio que pode mudar a sua vida ainda hoje, às 7 da tarde. Portanto, vale a pena ligar o nosso número mágico, o 760 100 300. Já sabe, o custo são só 60 cêntimos mais IVA e pode mesmo significar uma mudança. Às 7 da tarde, quando receber uma chamada nossa, se o seu número de telefone for mesmo um número sorteado. Pense naquilo que faria com este prémio. São 35 mil euros totalmente livres de impostos que nós lhe damos garantidamente. Todos os meses depositamos num cartão um verdadeiro ordenado no valor de 2.500 euros. Portanto, pensa o que faria com este prémio extra. Todos aqueles sonhos que neste momento não consegue concretizar, eventualmente ajudar os seus familiares, comprar aquilo que neste momento não consegue, pagar as suas contas, uma ida ao supermercado ou até mesmo à farmácia, os seus medicamentos. Tudo aquilo que neste momento é uma grande despesa pode ser, enfim, durante um ano, pode estar livre desses problemas e dessas preocupações fazendo bom uso do prémio da SIC, o prémio do dia. 35 mil euros, vale a pena apostar na sua sorte, vale a pena ligar. Já sabe, se tiver dúvidas, pode consultar o nosso regulamento no site da SIC, em sic.sap.pt e depois, eventualmente, só aguardar que a sorte lhe bata à porta, porque já tivemos muitos vencedores com apenas uma chamada, foram selecionados e quem sabe hoje não é mesmo o seu dia. O número de cor já deve saber de cor, 760 100 300, pode ligar as vezes que quiser, mas ligue sempre com responsabilidade. Se só puder ligar uma vez, faça só esse investimento, são só 60 cêntimos, hoje não vai ao café, hoje fica na nossa companhia e só pode investir, se só pode ligar uma vez, pelo menos essa hipótese já ninguém lhe tira. E já sabe, todas as dúvidas que tiver, apesar de eu explicarem muito bem como é que são as regras aqui do nosso passatempo, pode consultá-las também na nossa página sic.sap.pt. Ligue 760 100 300, à distância de uma chamada apenas estão 35 mil euros à sua espera. É este o prémio do dia e nós queremos falar consigo logo ao final do dia às 7 da tarde. Enquanto liga para nós, não se distraia, fique na nossa companhia, não saia do seu lugar porque ainda há muitas coisas para vir. Até já. Obrigada, Catarina. Recordo então, Hernani, a pergunta. A primeira que pode causar estranheza aos espectadores é como é que alguém dá uma entrevista sabendo que cometeu um crime brutal e dá a entrevista no local do crime. E a segunda, como é que essa mesma pessoa comete um crime, oculta, esconde o corpo durante 6 meses no sítio que frequenta todos os dias e que é frequentado por outras pessoas, dizendo, justificando, ok, cheira aqui muito mal, é um gato que para ali está como se fosse uma coisa normal, apesar de tudo, quer dizer, como se fosse uma coisa normal estar um bicho morto, um gato morto, num sítio também que é suposto estar minimamente cuidado, não é? Um sítio onde comem as pessoas que passam, onde comem, onde dormem. A mais fácil de responder é a primeira. Como é que uma pessoa que sabe que cometeu um crime dá uma entrevista? E achas que essa entrevista pode ter ajudado também à sua atenção? Isso era arrogância da minha parte, a pensar nisso. Não. A polícia sabe para que é que anda a fazer. Podemos perguntar. Mas eu queria-vos lembrar, para tu perceberes que não é assim tão difícil quanto isso, a Maria das Dores deu uma entrevista precisamente no sítio onde tinha mandado matar o marido, e na entrevista fala de várias coisas, designadamente diz, a dada altura, se bem te lembras, eu sei que isto vai ser descoberto rapidamente porque nós temos uma polícia judiciária muito boa. E foi presa, está condenada a 25 anos. Lembro-me de outro caso, da Leonor Cipriano, que deu uma entrevista na altura a Fátima Lopes. Dá-me uma entrevista a mim, não é? Que se bem te lembras, a mim e à Fátima Lopes, nesta casa. Lembro muito bem. E logo a seguir é detida, não é? Portanto,
Se tu me disseres, as polícias veem as entrevistas. As polícias têm que ver tudo aquilo que possa ajudá-los a descobrir a verdade. E, portanto, se veem ou não as entrevistas, não tenho essa presunção, mas é normal que vejam, não é nada por aí além. E podem avaliar, entre outras coisas, a própria linguagem corporal. Sim, podem tudo, exatamente. Não, mas a minha questão era mais do ponto de vista do próprio homicida. Como é que se dá uma entrevista? Não sei, eu não consigo entender essa frieza. Se calhar é a ingenuidade minha. Não sei se está É uma depende da estratégia. pessoa. Se for um psicopata, está sereno. Tem uma capacidade de distanciamento grande. Neste caso, não sei se estava sereno. Ainda há momentos li uma mensagem que me dizia que o homem não tinha condições emocionais para resistir ao interrogatório. Não sei se é verdade, não estava lá para ver o que é que quer dizer não tinha condições, ou não teve condições emocionais para resistir. A verdade é que rapidamente assumiu a autoria do crime. Portanto, em relação a isso não é tão difícil. A maioria das pessoas que falam sobre crimes que cometeram ocultando isso, falam na terceira pessoa, tentam distanciar-se daquilo. Compete aos especialistas perceber isso ou não. Bom, primeira questão. A questão do corpo. A questão do corpo pode ter a ver com muita coisa designadamente com a forma como a morte ocorreu. Isto é, essa morte foi precipitada, se não foi uma coisa muito pensada. A morte pode muito bem ser precipitada e a pessoa mete aquilo ali no saco e eu tenho que pensar como é que vou resolver isto. E entre o pensar como é que vou resolver ou não, enfim, depois acontecem muitas coisas. E é por isso que eu perguntava ao Maia. Precisamente isso. Que é, o corpo estava num saco, atado com fita adesiva e não sei o quê. Mas há ali incongruências. Porque, vamos ver uma coisa, na imprensa diz-se hoje que o homem terá autorizado ao tal casal, que encontrou o corpo, a mudança para o quarto que era da vítima. E que contava que eles não encontrassem o corpo. Não me parece muito verosímil, porque vamos ver uma coisa. Naquela arrecadação, que não tem nada a ver com o quarto, ou melhor, está à frente do quarto, mas não é o quarto. Podem limpar o quarto, mas não ir à arrecadação. Terá ele dito. Eles tinham que ter uma chave para entrar lá. E não havia hipótese. Portanto, pergunto eu, não quereria este homem que o corpo fosse encontrado? Dizendo, mas fui eu que mandei limpar, não tenho nada a esconder. Já percebi o que queres perguntar. Porque as pessoas não entravam lá se ele não tivesse dado a chave. Portanto, ele não estava a contar que encontrasse. Como? Às tantas, achas que uma das hipóteses é ele ter tido uma vontade quase que inconsciente, ou pelo menos oculta, de que alguém encontrasse aquilo? Sim, e talvez achando que não ia ser descoberto. Exatamente, se calhar talvez achando que não ia ser descoberto. Agora temos que passar... Sim, exatamente. A minha questão para o nosso durante a entrevista que te foi dada, Luís, ele diz, ele está ali metido há 6 meses. O que é que ele queria dizer? Eu acho, honestamente, eu acho que ele aí, porque repara, o hóspede esteve na pensão 6 meses e depois esteve 6 meses desaparecido, lá dentro provavelmente. Pronto. Eu acho que ele estava a referir aos 6 meses. Ele esteve aqui metido 6 meses e ficou-me a dever 700 euros. Acho que era isso que ele estava a dizer, mas também pode ter sido uma traição. Mas estava a contar com o tempo em que o senhor já estava morto, que naturalmente não poderia pagar. É estranho. Pode ter sido uma traição. Bom dia. Bom dia. Uma traição. A questão é esta. O homem está desaparecido há 6 meses, não há nada que diga que ele está morto há 6 meses. Mas eu sei que, pela observação do cadáver, pode-se apurar o tempo a que um cadáver, ou melhor, o tempo que medei entre o momento da morte e o momento em que se encontra o cadáver. Sim. Como? Insetos, neste caso. Nós temos... Ou seja, todos os peixinhos que surgem à volta de um cadáver. Sinais positivos... entomologia forense. Temos, rapidamente, sinais positivos de morte em duas áreas distintas. Aquilo que são os precoces, que é o cadáver fresco, que todos os investigadores gostam de ter, e tardios. Porque o cadáver fresco conta-nos logo a história... Fala mais. Okay. Okay. O arrefecimento, os livros, a rigidez, conta-nos logo ali em quantos minutos, quantas horas... Mas este já estava em estado de composição. Este não, estamos a falar nos tardios, que é na putrefação. Neste caso temos de recorrer ao quê? Aos insetos que lá estão presentes. Porquê? Porque quando a pessoa morre, alguns tipos de moscas conseguem identificar o odor da putrefação e rapidamente vão-se apoderar... Mas não é uma mosca qualquer. Não é uma mosca qualquer, não é a mosca que anda a aqui... A nossa realizadora, a Carla, vai-nos mostrar qual é a mosca. Exatamente. Portanto, esta é a mosca. É a mosca. Não é essas pretas que andam aí. Não é essas pretas, é uma mosca específica que é um Não animal... são treinadas pela polícia, mas no entanto ajudam a polícia. Ajudam, porque são de sangue frio e adaptam-se ao clima. E isto vai interferir com a investigação. Porquê? Porque esta mosca vai deixar uns ovos
neste caso, no cadáver junto à boca ou ao nariz, não é? E esses ovos vão crescer e vão dar em larvas. Sim. As E larvas... todo esse ciclo está estudado. Está estudado. Ou seja, a seguir à mosca aparecem ovos e depois estas larvas. Cá estão São elas. estas. Ok, estas larvas são depois medidas e são pesadas. E conseguimos ver o desenvolvimento. E este desenvolvimento pode nos dar, precisamente nas moscas, uma idade de morte próxima entre 24 horas e um mês. Ou seja, a idade das larvas vai nos dizer Ora bem, está aqui, mais ou menos há está quanto tempo é aqui que está toda a o verdade cadáver. Exatamente. e esta, se calhar, é a maneira que se pode utilizar para explicar. Portanto, primeira mosca, não é? Mosca. Que identifica mosca- o odor e vai ao cadáver. Põe Os seus ovos os seus ovos que, desenvolvidos, em larvas. Dão A origem à larva larva é que- medida e é pesada. E aí já vai dar um desenvolvimento que nos permite dizer quantas horas de evolução é que tem. Chama a atenção, quando eu falei do sangue frio, tem a ver com, E depois com, da larva, com a vem? temperatura. Vai formar-se em pupa. Em pupa. A pupa já é o casulo que dá a formação. E novamente é convertida em mosca. Que vai um ciclo para ou alimentação. seja, esse ciclo que eu fui encontrar e vou mostrar agora aos nossos espectadores, esse ciclo é que ajuda os especialistas forenses a fazer contas em relação à hora de morte À hora de e ao morte. tempo de morte. Sim. Cá está. Portanto, a mosca, 3 a 7 dias. Sim. Depois, mais 3 a 7 dias, que As- medeiam o tempo em que ela põe Os ovos. os seus ovos. E depois, A larva. A Vai larva. crescendo. Que vai crescendo até atingir a maturidade de pupa. Vai crescendo. ok, vai Lá crescendo. em cima atinge a maturidade de pupa. E, portanto, O pupa em é o 5 casulo. dias, fica novamente assim. Estamos a falar em temperaturas ideais. 16, 20 graus. Não. 16, 20 graus leva mais tempo. 16, 20 graus, aquele tipo de mosca, pode levar 30 dias a completar este ciclo. E isto é para mortes mais ou menos recentes. 30 graus. Até 30 graus. Até 30 graus porque leva No 10 interior dias. ou no exterior? No exterior. No exterior. Porque aí também conseguimos diferenciar, porque há moscas que atuam em espaços abertos e moscas que atuam em espaços fechados, que é diferente. Aham. Neste caso, se estamos a supor dos 6 meses, é importante identificar que fauna existe junto do cadáver. Ainda assim, este Ainda bicho assim, aparece sempre. Aparece sempre porque é o escaravelho. Isto é um escaravelho. Isso é um tipo de escaravelho. Ou seja, este escaravelho está sempre à espera, perdoem-me a expressão, Dos do restos. trabalho das moscas, da sua reprodução e do Sim. seu ciclo, para depois ir lá alimentar-se. Ele identifica Do que as moscas do que as moscas deixam. Deixam. Porque ele vai identificar o odor que é deixado pela destruição que o ciclo da mosca vai produzindo e este escaravelho vai à procura desse odor. E ele vai se alimentar até chegar ao esqueleto. Bom, Sendo que estávamos no verão, temperaturas altas, um sítio a fechado. pergunta é, Existe o aqui uma sítio não está fechado. Ah, não? Não. E é nisto que, já uma vez aqui o Albino explicou, na avaliação, quando uma equipa de emergência chega, e um dia havemos de falar nisso, a avaliação do local é vital para comunicar ou não à polícia. Mesmo que depois tenha que dar os detalhes à polícia a posteriori. Diz Maia, desculpa. Explicar aqui uma coisa muito rapidamente. O sítio não está fechado porque tem um buraco na parede. Exatamente. Aquilo está caído por outro. Tem um buraco na parede que dá para a rua. A porta está fechada, é impossível entrar pelo buraco porque é uma altura de 3 ou 4 andares, mas entra o ar. É só isso. Ok? Portanto, não estava fechado. Mas, por outro lado, e paradoxalmente, está fechado num saco plástico. Sim, que é uma das barreiras que vai atrasar todo o ciclo. Retardou. É os sacos, é o próprio ambiente, é o facto, por exemplo, no caso dos afogados, a submersão dá dificuldades no estudo do ciclo, é a utilização, que eu aqui coloco um ponto de interrogação, que é a limpeza, utilizando algum tipo de químicos, pode destruir a fauna e pode dificultar a investigação. Em contrapartida, as larvas podem dizer ao cientista Muito mais o do que DNA da vítima. da vítima. E pode fazer outra coisa, que é, estas larvas nós estamos assim a associar aos mortos. Estas larvas podem aparecer nos vivos. Estas larvas podem testar negligência de cuidados de higiene que conduz Claro. maus tratos. Pode-se encontrar nos idosos, nas crianças. Estas larvas, por exemplo, podem ter droga. Por exemplo, se foi uma morte por overdose, estas larvas consumiram tecidos que absorveram os tóxicos e muitas vezes estas larvas conseguem identificar qual é o tipo de droga que foi usado. Além de médico patologista, um especialista que lida com cadáveres tem que estudar zoologia. Pelo menos uma parte.
uma parte. E principalmente em entomologia para o estudo do ciclo das moscas. Para terminarmos este assunto, Estamos ainda temos um direto. Sabe-se que tipo de... em que estádio ou em que estágio é que foi encontrado este cadáver? Se tinha moscas, se tinha larvas... Isso sabe-se. Sim, sabe-se, mas isso sabe-se. fica para os especialistas forenses. Muito bem. Sabe-se porque provavelmente havia várias faunas, não é? Porque quando falamos só de moscas, falamos de um cadáver relativamente recente. Exatamente. Até um mês. Ok. Não é? A partir daí, várias faunas possibilitam, neste momento, atribuir até 24 horas da hora da morte. Muito bem. A equipa vai trabalhar nesse Muito sentido. sórdido, não vou mentir, mas muito, muito interessante. Muito bem explicado. Muito interessante mesmo. As pessoas não imaginam que é pela bicharada que incrível. estes especialistas vão medindo Os o tempo. centímetros, Porque estudaram de o ciclo de vida medição, de cada um dos bichos. parece que não, mas os centímetros podem chegar a minutos. Nós conseguimos perceber pela medição da larva e dizer assim, morreu há 7 dias e 30 minutos. É incrível. Porque faz o registro da temperatura e Vou vai-se passar a vendo a olhar para as evolução. larvas, vou-lhe dizer, confessar com outro respeito. Isso é Sim. importante. Vamos, entretanto, à Catarina Moraes, tem um recado para si e vamos depois ao próximo tema. Estamos a aproximar-nos da pausa da hora do almoço, portanto convém lembrar que mesmo durante a pausa deve apostar na sua sorte. Pode apostar na sua sorte através do nosso número mágico, o 760 100 300, já sabe. Só este número lhe dará acesso hoje ao prémio do dia. São 35.000 euros em jogo à distância dessa chamada que está a fazer e muito bem, apostando na sua sorte, já sabe, apenas essa chamada pode fazer toda a diferença. É um investimento muito pequeno, são só 60 cêntimos mais IVA, o custo da chamada para o nosso número, 760 100 300, mas essa chamada pode fazer toda a diferença logo às 7 da tarde, porque nós logo às 7 da tarde queremos falar consigo, queremos ligar-lhe para a sua casa, para o seu telemóvel e dar-lhe a boa notícia que é o grande vencedor ou vencedora desta emissão. Portanto, não se distraia, ligue para nós, 760 100 300, aproveita a hora de almoço para, antes mesmo de se distrair a cozinhar, ligar para nós e fazer esse investimento que pode fazer toda a diferença às 7 da tarde. 760 100 300, ligue as vezes que quiser, aposte na sua sorte porque vale a pena. Até já. Até já, Catarina. Obrigada. Um grupo de mais de 20 motares terá tentado invadir as instalações da discoteca Docs na madrugada de anteontem, em Lisboa. Uma situação violenta, disputada por uma vingança. Parece, pelo menos, ser este o caso. Eugénia, estás no lugar dos acontecimentos que ontem, de certa forma, sobressaltaram a noite lisboeta. Boa tarde. Foram usados paus, facas, ferros, tudo serviu para tentar invadir a discoteca Docs na noite de 2 para 3, cerca da 1 da manhã, e terminaram com confrontos violentos entre os seguranças e elementos de um grupo motar, os Hells Angels. Isto porque, segundo se sabe, terá sido uma retaliação, porque há uns dias atrás o mesmo grupo motar terá tentado estar aqui e foi barrado à entrada. Mas, antes de mais, é melhor explicar quem são este grupo motar, os Hells Angels. É um grupo norte-americano, foram criados em 1948 e têm filiais em todo o mundo, e também em Portugal, e tem-se visto o seu nome envolvido numa série de episódios violentos. Entretanto, apesar do grupo alegar que são apenas uns entusiastas das motas, que gostam de viajar, de fazer eventos, o que é facto é que as agências policiais consideram-nos perigosos e têm-nos envolvidos com casos de droga, prostituição e que usam a intimidação como base de atuação. Inclusivamente em Portugal temos acompanhado alguns casos deste grupo de motares que já têm estado envolvidos em processos, inclusivamente já foram julgados em tribunal. Entretanto, a PSP foi chamada, não a esquadra que fica aqui a cerca de 200 metros, nem isso, porque nós estivemos a conversar com a polícia aqui ao pé, que nos diz que não costumam ter aqui pessoas durante a noite. Durante a noite, os elementos policiais costumam sair por volta das 10 da noite junto a edifícios de Estados, embaixadas, para tomarem conta desses mesmos edifícios e só regressam às 6 da manhã. Portanto, nestas situações de confrontos, como estas aqui nas imediações da discoteca Docs, chama-se a esquadra do Calvário, que fica a cerca de 1 quilómetro daqui. Entretanto, quando a PSP aqui chegou, já encontrou as armas não nas mãos do grupo de motares, mas sim no chão. Portanto, havia ferros no chão, facas no chão, mas nenhum deles pôde ser detido
para não poder ser detido e foram apenas interrogadas. Portanto, 10 pessoas que acabaram por ser identificadas, nenhuma detida, e aguardamos agora o fim desta investigação. Para isso também servirão, com certeza, as câmaras de segurança desta zona e esperemos então os resultados destes confrontos. Obrigado, Eugénia. Hernani, comentário a esta notícia. É uma coisa simples. Há câmaras de vigilância, a polícia conhece, a serem os Hells Angels, é preciso ter a certeza que são ou não, e a polícia, em relação a isto, não tem grandes dificuldades, porque têm-os devidamente monitorizados. Se não são, enfim, são pessoas da noite. A noite é própria para determinado tipo de acontecimentos. Porquê? Porque não é à meia-noite que a maioria dos problemas acontece, é quando as pessoas já têm muito álcool na cabeça, quando as pessoas já têm muita droga na cabeça, quando já está tudo. E repara que isto está muito bem estudado. As pessoas têm este tipo de atitudes, para além do álcool e para além da droga, quando o corpo já está muito cansado. E, portanto, tem uma capacidade de resistência diferente. Depois, o grupo agrava o que quer que seja. Seja para o bem, seja para o mal. O grupo agrava sempre o que quer que seja. E, portanto, enfim, a intervenção da polícia, como disse a Maria Eugénia, nem sequer é da esquadra, ou melhor, do local policial mais perto. De facto, o que é mais perto desta discoteca é a Divisão de Investigação Criminal. Por acaso, não deixa de ser curioso. Portanto, a sede da Investigação Criminal de Lisboa é ali, mas a esquadra do Calvário também não fica muito longe. Mas nós não podemos medir a ocorrência da criminalidade pela proximidade com os postos policiais. Isso não existe. Desde logo porque já há postos policiais que são atacados. Portanto, claro. Não é por aí, não é? Ou porque já há carros roubados à porta da esquadra. Portanto, isso acontece, não é? Portanto, a localização de uma esquadra não tem nada a ver com a ocorrência do que é que seja, não é? Agora, não me parece que a polícia esteja com tantas dificuldades quanto isso, até porque ali há muita câmara de vigilância e as pessoas sabem bem que as câmaras veem aquilo que nós não conseguimos ver, mesmo de noite. Muito obrigada. Muito obrigado. A todos. Foi muito interessante a nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Catarina, e agora é a altura de tu dar boas notícias lá para casa, recordando sempre que à tarde ainda têm tempo para ligar. É isso mesmo.